Hello, I'm Antônio. Welcome to my channel. Hoje eu vou dar a segunda dica para você aprender phrasal verbs. Se você não assistiu o vídeo com a primeira dica, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. No primeiro vídeo eu falei das palavras down, up, in e off, que aparecem depois da primeira. E hoje eu também vou falar da segunda palavra. E a primeira é around. Around significa vários ou várias, ou se movimentar bastante ao redor. Exemplo, ask around, perguntar para várias pessoas. Então, envolve várias pessoas e muito movimento. Go around, que é andar, circular. Então também envolve movimento. Run around, que é correr, fazer várias atividades, várias coisas. E get around, que é se movimentar pela cidade, conseguir se virar. A próxima palavra é back. Back quase sempre significa voltar, trazer algo ou alguém, ou reter. Exemplo, go back. Go back significa voltar. Call back já é ligar novamente. Come back é retornar. E hold back é reter, segurar. Também temos bring back, que é devolver. A próxima palavra é for. For quase sempre envolve necessidade, considerar algo ou cuidar. Exemplo, ache for, que é ansiar. Call for é exigir alguma habilidade, é uma necessidade também. E care for, que é cuidar de alguém. Também temos count for, que é valer ou servir para. A última palavra é out. Out quase sempre significa sair. Exemplo, break out, que é fugir. Clean out é esvaziar e limpar. Clear out já é ir embora de um apartamento, de uma casa. E clock out é bater o ponto na saída da empresa. Agora vamos assistir os vídeos com os phrasal verbs e verificar se essa regra funciona mesmo. É claro que existem exceções. Burn down. Burn down significa queimar, destruir com fogo. Exemplo, someone tried to burn down my house. Someone tried to burn down my house. Someone tried to burn my house down. Alguém tentou queimar a minha casa. Você também poderia falar apenas someone tried to burn my house. Someone tried to incinerate my house. Como eu sempre digo, usando apenas burn, a frase fica mais simples. Próximo exemplo, the fire burned down the forest. The fire burned down the forest. The fire burned the forest down. O fogo queimou a floresta. A frase ficaria mais simples se você falasse the fire burned the forest, sem a palavra down. Burn off. Burn off significa queimar, dissipar ou evaporar. Exemplo, you should exercise to burn off some calories. You should exercise to burn off
some calories. You should exercise to burn some calories off. Você deveria fazer exercícios para queimar algumas calorias. Outra maneira de falar: you should exercise to eliminate some calories. Outro exemplo: in the morning, the sun burns off the fog. In the morning, the sun burns off the fog. In the morning, the sun burns the fog off. De manhã, o sol queima a névoa. De manhã, o sol elimina o nevoeiro. Outra maneira de falar: in the morning, the sun dissipates the fog. Burn out. Burn out significa queimar até as cinzas, aquecer e parar e esgotar-se. Exemplo: I will let the fire burn out. I will let the fire burn out. Vou deixar o fogo queimar. Vou deixar o fogo queimar até se apagar, até as cinzas. Você também poderia falar: I will let the fire incinerate. Próximo exemplo: I think you will burn out the motor. I think you will burn out the motor. I think you will burn the motor out. Eu acho que você vai queimar o motor. Eu acho que você vai superaquecer o motor. Outra forma de falar: I think you will collapse the motor. I think you will overheat the motor. Último exemplo: if you don't take a break, you will burn yourself out. If you don't take a break, you will burn yourself out. Se você não fizer uma pausa, vai se esgotar. Você também pode falar: if you don't take a break, you will get exhausted. Burst into. Burst into pode ser um pouco complicado porque você tem que entender bem o contexto. Significa explodir, mas também pode significar cair no choro, arder em chamas e ganhar vida. A forma do presente e passado são a mesma. Exemplo: after the explosion, the house burst into flames. After the explosion, the house burst into flames. Depois da explosão, a casa ardeu em chamas. Lembrando que o ideal é falar the explosion, não the explosion. Eu falo devagar, por isso eu falo the explosion e não the explosion. Outra forma de falar: after the explosion, the house burned. Outro exemplo: when I heard the news, I burst into tears. When I heard the news, I burst into tears. Quando ouvi a notícia, eu caí no choro. Você também pode falar: when I heard the news, I cried. Último exemplo: million years ago, the first star burst into life. Million years ago, the first star burst into life. Milhões de anos atrás, a primeira estrela ganhou vida. Você também pode falar: million years ago, the first star turned up. Million years ago, the first star appeared. Call back. Call back significa
retornar uma ligação, mandar voltar ou então ligar novamente. Exemplo: I forgot to call you back. I forgot to call you back. Eu esqueci de retornar a ligação. Outra forma de falar: I forgot to return your call. Outro exemplo: call back the dogs. My son is scared. Call back the dogs. My son is scared. Call the dogs back. My son is scared. Você também poderia falar hold the dogs. My son is scared. Hold the dogs. My son is scared. Último exemplo: can I call you back tomorrow? Can I call you back tomorrow? Can I call you back tomorrow? Posso te ligar de novo amanhã? Outra forma de falar: can I phone you again tomorrow? Call for. Call for significa requerer, exigir alguma habilidade específica e chamar ajuda ou alguma coisa parecida. Exemplo: this work calls for a lot of patience. This work calls for a lot of patience. Esse trabalho exige muita paciência. Outra forma de falar: this work demands a lot of patience. Próximo exemplo: I will call for an ambulance. I will call for an ambulance. Você também pode falar I will call an ambulance. I will need an ambulance. Último exemplo, que não é exatamente um phrasal verb. Her behavior wasn't called for. O comportamento dela foi desnecessário. Essa frase é usada para mostrar que alguém exagerou em alguma coisa. Call in. O sentido de call in tem a ver com ligação, que você vai ver agora nos exemplos. Exemplo: we have to call in some help. We have to call in some help. Precisamos chamar ajuda. Você também poderia falar we have to request some help. Próximo exemplo: I need to call in and tell my boss I'm gonna be late. I need to call in and tell my boss I'm gonna be late. Eu preciso ligar para o trabalho e falar para o meu chefe que eu vou me atrasar. Outra forma de falar: I need to make a phone call and tell my boss I'm gonna be late. Último exemplo: call into the radio station. Ligar para a rádio. Call off. Call off significa cancelar, suspender por um tempo e impedir ou controlar alguém ou algum animal. Exemplo: you should call off your dog right now. You should call off your dog right now. You should call your dog off right now. Você precisa deter o seu cachorro agora. Você também pode falar you should stop your dog right now. Outro exemplo: I will call off my birthday party. I will call off my birthday party. I will call my birthday party off. Eu vou cancelar a minha festa de aniversário.
Você também pode falar I will cancel my birthday party. O último exemplo, we have to call it off because of the storm. We have to call it off because of the storm. Temos que suspender isso por causa da tempestade. Você poderia falar we have to interrupt it because of the storm. We have to postpone it because of the storm. Call out. Call out significa gritar para chamar a atenção de alguém. Também significa chamar ajuda ou então ser chamado ou chamada para uma greve. Exemplo: I called out the name of my friend. I called out the name of my friend. I called the name of my friend out. Eu gritei o nome do meu amigo. Você também pode falar I screamed the name of my friend. Outro exemplo: we need to call out a plumber. We need to call out a plumber. We need to call a plumber out. Precisamos chamar um encanador. Nesse caso, você poderia falar simplesmente we need to call a plumber. Último exemplo: they were called out to go on strike. They were called out to go on strike. They were called to go out on strike. Eles ou elas foram chamados para ir para a greve. Poderia falar they were invited to go on strike. Call up. Call up significa chamar, convocar, telefonar, obter informações em um computador e relembrar. Exemplo: I guess I'll call up the police. I guess I will call up the police. I guess I will call the police up. Eu acho que vou chamar a polícia. Sem usar phrasal verb, você poderia simplesmente falar I guess I'll call the police. Próximo exemplo: He was called up 3 months after the war started. He was called up 3 months after the war started. Ele foi convocado 3 meses depois da guerra começar. Lembrando que é usado na voz passiva e não se separa. Você também pode falar He was selected 3 months after the war started. Próximo exemplo: She called me up in the middle of the night. She called me up in the middle of the night. Ela me ligou no meio da noite. Você também pode falar She phoned me in the middle of the night. She phoned me in the middle of the night. Próximo exemplo: You can call up information on your computer. You can call up information on your computer. You can call information up on your computer. Você pode buscar informações no seu computador. Você também pode falar You can search information on your computer. Quando falamos de telas, devemos usar on TV. O último exemplo: This song calls up memories of my childhood. This song calls up memories of my childhood.
Essa música me faz lembrar das coisas da minha infância. Você também pode falar: This song recalls memories of my childhood. Calm down. Calm down significa acalmar-se, serenar e aquietar. Exemplo: You need to take a seat and calm down. You need to take a seat and calm down. Você precisa se sentar e se acalmar. Você também pode falar: You need to take a seat and chill out. Outro exemplo: Calm down and tell me what's going on. Calm down and tell me what's going on. Acalme-se e me diga o que está acontecendo. Você também poderia dizer: Cool off and tell me what's going on. Cool off and tell me what's going on. Último exemplo: She calms herself down. Por que eu estou usando herself em vez de her? Porque ela mesma está se acalmando, é reflexivo. Mas eu posso falar: I calm her down. Nesse caso eu uso her, porque sou eu. I calm her down. Eu a acalmo. Quando está falando da própria pessoa, usamos os pronomes reflexivos. Care about. Care about não é exatamente um phrasal verb, mas faz uma função parecida e é muito utilizado no dia a dia. Significa interessar-se por, preocupar-se com e importar-se com. Exemplo: We don't care about politics. We don't care about politics. Nós não ligamos para a política. Você poderia falar: We don't pay attention to politics. Pay attention é prestar atenção e quase sempre precisamos colocar to. Pay attention to. Outro exemplo: He doesn't care about his family. He doesn't care about his family. Ele não se preocupa com a família. Você também poderia falar: He doesn't worry about his family. Último exemplo: I care about my family. I care about you. Eu me importo com minha família. Eu me importo com você. Quase sempre segue esse padrão. I care about e alguém ou algo. Care for. Care for significa cuidar de, ser responsável por e até mesmo importar-se com. Exemplo: She is caring for her grandmother. She is caring for her grandmother. Ela está cuidando da avó. Você também poderia falar: She is taking care of her grandmother. Outro exemplo: He doesn't care for you. He doesn't care for you. Ele não se importa com você. Ele não cuida de você. Outra forma de falar: He doesn't care about you. Último exemplo: You never cared for your friends. You never cared for your friends. Você nunca se importou com seus amigos. Você nunca cuidou dos seus amigos. Outra forma de falar: You never took care of your friends. You never liked your friends. Carry off.
Carry off significa carregar, levar e ganhar. Exemplo: They broke in and carried off my things. They broke in and carried off my things. Eles ou elas entraram e levaram minhas coisas. Nesta frase temos dois phrasal verbs. Broke in, que é invadir, arrombar e entrar, e carried off. Você também pode falar They broke in and took my things. They broke in and picked up my things. Próximo exemplo, She carries off most of the prizes. She carries off most of the prizes. Ela ganha a maioria dos prêmios. Carry vira carries porque está na terceira pessoa do singular. Você também poderia falar She wins most of the prizes. Wins também é a terceira pessoa, por isso tem a letra S. Carry on. Carry on significa continuar, prosseguir, manter e ir em frente. Exemplo: You can carry on your studies here. You can carry on your studies here. Você pode continuar os estudos aqui. Você também pode falar You can continue your studies here. Outro exemplo: We need to carry on a conversation in English. We need to carry on a conversation in English. Precisamos continuar uma conversação em inglês. Você também pode falar We need to keep a conversation in English. We need to proceed a conversation in English. We need to continue a conversation in English. A bagagem de mão que você leva no avião também é chamada de carry-on. Carry out. Carry out significa realizar, executar, cumprir e levar adiante. Exemplo: We must carry out the plan tonight. We must carry out the plan tonight. We must carry the plan out tonight. Devemos executar o plano hoje à noite. Você também pode falar We must execute the plan tonight. Outro exemplo: I am ready to carry out the tasks. I am ready to carry out the tasks. Eu estou pronto para realizar ou cumprir as tarefas. Você também poderia falar I am ready to perform the tasks. Para falar para prosseguir com alguma coisa, você pode falar carry it out, carry it out. Carry over. Carry over significa transferir, levar, adiar ou postergar. Exemplo: You should never carry over your personal problems. You should never carry over your personal problems. You should never carry your personal problems over. Você nunca deve levar seus problemas pessoais. E você pode continuar a frase, porque você leva para algum lugar. Você também pode falar You should never take your personal problems with you.
Próximo exemplo, it can be carried over to the next year. It can be carried over to the next year. Isso pode ser adiado para o próximo ano. A outra forma de falar é it can be postponed to the next year. It can be procrastinated to the next year. A mesma frase do primeiro exemplo na terceira pessoa. He carries over his personal problems. Carries é terceira pessoa do presente. Carry through. Carry through significa superar dificuldades, concluir, realizar e carregar. Exemplo: I think we can carry it through. I think we can carry it through. Eu acho que podemos carregar isso. Carregar quando vai passar entre coisas ou objetos. Outra frase muito semelhante seria I think we can carry it over. Outro exemplo, I have to carry through my plan. I have to carry through my plan. Eu tenho que executar o meu plano. Eu tenho que concluir meu plano, o que eu planejei. Outra forma de falar, I have to execute my plan. Último exemplo, we have money to carry us through the next 3 weeks. Nós temos dinheiro para passar as próximas 3 semanas. Você poderia falar, we have money to get by for the next 3 weeks. Lembrando que as frases que eu falo depois não têm o mesmo significado do phrasal verb. É apenas para entender melhor. Catch up. Catch up significa alcançar ou acompanhar alguém. Exemplo: I will catch up with you. I will catch up with you. Eu vou te alcançar. Você também pode falar I will reach you. No passado você pode falar You finally caught up with me. You finally caught up with me. Você finalmente me alcançou. A outra forma de falar é You finally reached me. Já na terceira pessoa você pode falar It always catches up with us. It always catches up with us. Isto sempre nos alcança. Isto sempre nos atinge. Você também pode falar It always reaches us. Catch up também significa alcançar para conversar. Catch up on. Catch up on significa pôr em dia, atualizar e recuperar o atraso. Exemplo: I need to catch up on some sleep. I need to catch up on some sleep. Eu preciso dormir para compensar os dias que não dormi. Neste caso, não temos uma frase semelhante. O último exemplo, I have a lot of things to catch up on. I have a lot of things to catch up on. Eu tenho muitas coisas para pôr em dia, para atualizar. Outra forma de falar,
I have a lot of things to update. I have to make up for a lot of things. Se você não assistiu os outros vídeos, eu vou te falar uma frase. Catch up on your lessons. Atualize suas aulas, seus vídeos, lições. Chain up. Chain up significa prender, concorrente ou então acorrentar, que é a mesma coisa. Exemplo: You should chain up your bike. You should chain up your bike. You should chain your bike up. Você deveria acorrentar a sua bicicleta. Você também pode falar You should lock your bike. Outro exemplo: The dog is chained up in the backyard. The dog is chained up in the backyard. O cachorro está acorrentado no fundo do quintal. Você também pode falar The dog is tied up in the backyard. Change around. Change around significa mudar algo de lugar ou posição. Exemplo: I always change the furniture around. I always change the furniture around. Eu sempre mudo a mobília de lugar. Você também pode falar I always move the furniture. Outro exemplo que não é exatamente um phrasal verb é Things are changing around the world. Things are changing around the world. As coisas estão mudando ao redor do mundo. Um exemplo semelhante seria Things are changing all over the world. O último exemplo: I changed everything around. I changed everything around. Eu mudei tudo de lugar. Você também pode falar I moved everything. Change over. Change over significa substituir, trocar, mudar algo ou alguém. Exemplo: We need to change over to the new version. We need to change over to the new version. Precisamos trocar para a nova versão. Você também poderia falar sem usar a palavra over. Exemplo: We need to change to the new version. Próximo exemplo: Our company will change over from one to the other. Our company will change over from one to the other. Nossa empresa mudará de um ou uma para outro ou outra. Do mesmo jeito, você poderia tirar a palavra over. Our company will change from one to the other. Próximo exemplo: We can change over from computers to cell phones. We can change over from computers to cell phones. Podemos trocar os computadores pelos celulares. Podemos mudar de computadores para celulares. From computers to cell phones. Assim como a passagem aérea. From cidade to cidade destino. Último exemplo: We are changing over to the euro. We are changing over to the euro.
Estamos mudando para euro. E você já sabe como ficaria. É só tirar a palavra over. Check in. Check in significa verificar, registrar ou dar entrada. Exemplo: We must check in 2 hours before our flight. We must check in 2 hours before our flight. Devemos fazer o check-in 2 horas antes do nosso voo. Você poderia falar: We must arrive and verify 2 hours before our flight. As palavras mais próximas de check-in são arrive and verify, que é chegar, surgir e verificar os documentos. O último exemplo: I need to check in at the hotel and relax. I need to check in at the hotel and relax. Eu preciso fazer o check-in no hotel e relaxar. Você também poderia falar I need to arrive at the hotel and relax. Mas arrive não é a mesma coisa que check-in. O sentido fica incompleto. Check off. Check off significa checar, verificar ou marcar. Check off é representado por este símbolo. Exemplo: I will check off all the names on the list. I will check off all the names on the list. I will check all the names off on the list. Eu vou verificar todos os nomes na lista. Você também pode falar I will check all the names on the list. Próximo e último exemplo: I checked everything off on my list. I checked everything off on my list. Eu verifiquei tudo na minha lista. Check out. Check out significa fechar a conta em um hotel ou dar uma olhada. Exemplo: I checked out and went to the airport. I checked out and went to the airport. Eu fechei a conta e fui para o aeroporto. Você também pode falar I left and went to the airport. Mas ficaria estranho. O ideal seria você falar I left the hotel and went to the airport. Próximo exemplo: Don't forget to subscribe and check out my videos. Don't forget to subscribe and check out my videos. Não se esqueça de se inscrever e verificar os meus vídeos. Não se esqueça de se inscrever e assistir meus vídeos. Você também poderia falar Don't forget to subscribe and verify my videos. Outro exemplo: Let's check out the house. Let's check out the house. Vamos verificar a casa. Vamos dar uma olhada na casa. Você também poderia falar Let's see the house. Vamos ver a casa. Último exemplo: I'm trying to check out her story. I'm trying to check
out her story. Eu estou tentando verificar a história dela. Você também poderia falar I'm trying to look into her story. Se você quer que alguém olhe, você pode falar check it out e apontar para o objeto. Check it out. Dá uma olhada. Isso é tudo por hoje. Thanks for watching. Bye.